Então, pessoal, vamos nós, mais uma talk. Deixa eu me apresentar direito, né? Eu vou falar para vocês hoje sobre Block Proof, um framework para garantia de autenticidade de conteúdos web. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse tema, vamos lá, quem que eu sou, né? Eu sou graduada em mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Esse tema tem relação com blockchain, então fez parte aí dos meus estudos, né, de dissertação e tudo mais, então eu gosto dessa atmosfera aí de blockchain. E também eu faço parte de um projeto voluntário chamado Include Meninas. Ele é um projeto parceiros do Meninas Digitais, que é aí chancelado, falei certinho, pela SBC. Atualmente, eu sou analista de segurança da informação pleno na Globo, trabalho no time de Cybersecurity Compliance e cuido aí de gestão de acessos privilegiados, né, ao meu core principal. De manhã eu fiz uma talk sobre isso, depois vai ficar gravado, quem não teve oportunidade de ver. E agora eu vou falar sobre blockchain. Então vamos nós. Aqui só são algumas curiosidades sobre mim. Eu gosto de músicas clássicas, aí sou um pouco fanática em Chopin, Vivaldi, enfim, e estou me aventurando aí na culinária também. Só para contextualizar, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Vocês estão lá navegando na internet, acessou um site de compras, aqui nesse exemplo da Samsung, e eu estou indo, escolhi o produto, estou lá encerrando a compra de um produto, nesse caso aqui um celular. E aí, quando eu vou fechar o pedido, acontece alguma coisa, falta luz, dá um pico, só sei que sai da tela onde eu estava, e aí depois, quando volta, eu vou fechar o mesmo pedido e teve um aumento no preço. Não sei se vocês repararam, na imagem anterior estava R$1.000 mais barato. E aí, como que eu consigo provar no caso aqui a Samsung, né, que foi esse print de exemplo, como que eu consigo provar para a loja que o valor que eu tinha visto anteriormente de fato existiu e eu não estou tirando da minha cabeça, né? Esse é um dos cenários que podem acontecer. No primeiro momento, você pode imaginar, ela pode simplesmente tirar um print, mas eu não tirei porque foi de repente, então eu não tenho mais o print, não tenho a meu favor. Mas só que aí a empresa pode ir lá buscar na base de dados dela, verificar o que estava acontecendo ali. Você acha que a empresa vai fazer realmente isso, principalmente quando é um valor menor? Fica mais a cargo do cliente, né? Tentar encontrar uma forma de provar isso. Também tem aí um outro cenário para poder elucidar esse tema, que é um tema que está muito em voga, né? Que são fake news, né? As notícias falsas. E isso vem crescendo e possivelmente vai crescer agora, né? Que teve um boom, principalmente na época das eleições, mas as notícias falsas, elas já vêm acontecendo aí com uma certa recorrência, né? Desde os primórdios das revistas, né? Que eu trouxe algumas, as pessoas já colocavam algumas notícias que não tinham a sua base bem verificada, né? E depois vinha aí os artistas e desmentia. Mas também em sites hoje em dia, com a propulsão da internet, isso se tornou muito comum. Então, é aquele ditado antigo, né, que os nossos avós falavam, até provar que focinho de porco na tomada, o estrago já foi feito. Então, como que a gente consegue provar que estão nos difamando na internet, né? São pontos aqui que visam elucidar esse tema de blockchain, que vai ser a utilização dele através do framework Blockproof, que vai ser o tema que a gente vai falar aqui um pouquinho mais daqui a pouquinho. E aqui, um último cenário. Imagina essa notícia, né, da Covid. No passado, quando a gente entrou em home office, né, nesse cenário que foi um pouco catastrófico mundial, né, por conta dessa pandemia, as pessoas estavam muito ansiosas pela notícia da vacinação, né? E aí, vou agora entregar um pouco a minha idade. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa brincadeira telefone sem fio, né? Onde, só para quem não conhece, uma pessoa, ela vai passando uma informação para outra pessoa e essa outra pessoa vai passando para frente até chegar no final da fila, vamos dizer assim, né? E aí a última pessoa precisa falar o que a pessoa inicial, a primeira pessoa começou a propagar essa informação, né? A origem da informação. E é muito engraçado, porque às vezes a pessoa está falando o rato moeu a roupa do rei de Roma, e aí no final só chegou o rato morreu, não tem nada a ver com a informação inicial. Então, o boca a boca, né, você vê uma notícia e começar a disseminar essa notícia é muito perigoso. Por quê?
Porque a fonte fica vinculado à notícia que você está disseminando para frente. Então, vamos supor que nesse cenário alguém tirou um print dessa notícia e passou para alguém, e a fonte dessa notícia ficou vinculada ao site do G1, como está aqui nesse exemplo. Mas aí, essa outra pessoa não quer mais fazer um print, ela quer passar a informação para outra pessoa. Então, só escreveu e falou, olha, o site do G1 publicou essa outra notícia aqui. Reparou que o número de 2,1 milhões já foi para 2,9 milhões? Está vinculado ao site do G1. E aí essa outra pessoa faz a mesma coisa. Então, eram 2 voos, agora já está 5 voos. Então, como que você, usuário, confia que aquela informação é realmente uma informação verídica, né, que está recebendo na sua mão? E também tem o outro lado. Como que o provedor daquele conteúdo, nesse exemplo que eu mostrei, o site do G1, ele vai conseguir provar que ele não publicou aquela notícia que as pessoas estão veiculando como se fosse ele, né, que está hospedando aquela notícia. Mais uma vez, existem formas de provar, indo nos data centers, buscando backups, mas será que isso é válido em juízo? A prova de contestação? Ou, no caso aí de um juízo que tiver alguém, né, 2 lados, um bonzinho e um malzinho, entre aspas, como que a pessoa vai conseguir provar que aquilo não foi violado, aquilo não foi alterado? Hoje em dia, um print é muito fácil de você conseguir fazer montagens. Eu consigo disfarçar um monte de imperfeição no Photoshop. O que vai ser de um simples print de uma notícia, né? A pessoa consegue fazer isso com uma certa facilidade hoje em dia. Há meios de fazer isso. Então, como que a gente consegue provar que aquele conteúdo foi realmente visto, né? Ou então, como aqui eu já falei, um print pode não ser a solução. Um print as pessoas podem facilmente contestar que aquele print é falso ou sofreu alguma manipulação ali, né? Hoje em dia, para esses cenários de crimes digitais, existem não só crimes digitais, para outros cenários também, existem as atas notariais. Que, para quem não sabe, uma ata notarial, ele é um documento, né? Ela é um documento que realmente, no século que nós estamos hoje, ainda existem papéis para poder provar que ações na internet foram feitas, onde você vai lá no cartório, procura um tabelião e mostra para o tabelião, olha aqui a tela do meu celular, olha a tela aqui do meu WhatsApp. Estão me difamando, estão publicando, estão veiculando uma notícia que não é verdade. O tabelião vai lá falar, sim, essa notícia foi publicada, ele assina um papel e aquele documento tem validade jurídica. Mas isso é um pouco estranho, né? Porque como também que você vai confiar, vai acreditar toda a validade de uma prova jurídica, que dependendo aí do crime, pode ser crucial e determinante, né, para o resultado do crime, mas baseado na boa fé, né? Você tem que acreditar que aquele tabelião não sofreu corrupção, ele não sofreu nenhuma coisa que o fez assinar aquele papel. É algo estranho, né? Então, como que a gente consegue provar que uma coisa foi veiculada, ou como que um provedor consegue se respaldar que algo não foi veiculado por ele? São fatos assim que, nossa, como que hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? Como que a gente consegue criar formas de garantir esses cenários? Tem tecnologia para isso. Então aí a gente lança a pergunta, né? É possível ser mais eficiente? E aí a resposta é sim, né? E é o Blockproof, que foi o framework desenvolvido nesse trabalho, que eu vou aqui apresentar para vocês, né? Só um parênteses, né, do crime cibernético, ele é subdividido em 2 categorias, né, como crimes digitais próprios e crimes digitais impróprios. Os crimes digitais próprios, eles envolvem delitos, né, onde os dados são afetados. Então, por exemplo, o acesso não autorizado, que está muito relacionado com a palestra de hoje cedo, obtenção e transferência ilegal de dados, dano informático, o próprio malware, né, que as pessoas muito conhecem por vírus, mas malware é um software malicioso, existem diversas classificações de malware, né? O vírus é só uma delas, tem o ransomware, tem enfim, tem os vírus, tem os worms, tem um monte aí. E quando a gente precisa pegar um, some todos da cabeça, né? Mas é isso, lei de Murphy. E aí também tem os crimes digitais impróprios, né? Que eles são praticados com auxílio da tecnologia moderna, os quais atuam contra a honra, são crimes voltados para ameaça e estelionato, né? Quando alguém está lá te difamando ou está se fazendo passar por uma pessoa que ela não é. Enfim, só para poder ficar bem fresco em mente que existem esses crimes.
E no meio digital, as penalidades para esses crimes a nível jurídico são as mesmas que se não fosse no meio tecnológico. Então, as mesmas leis que regem esses crimes de falsidade ideológica e tudo, também valem para crimes digitais, e para crimes digitais existem outras leis aí também que respaldam pessoas que estão passando por esse incômodo. Mas o que blockchain tem a ver com isso? Né? Blockchain agora não mais, mas já foi um termo muito utilizado, agora é um metaverso, né? Sempre tem na tecnologia uma palavra que fica sendo aí a palavra do momento. E teve aí uma época que todo mundo falava que blockchain ia resolver o mundo, e blockchain é uma tecnologia emergente, assim como o metaverso também é. E o que são tecnologias emergentes, né? São tecnologias que possuem um potencial muito grande do que pode se tornar, né? Mas ainda precisa de despender estudos em cima dela para poder você identificar o que consegue fazer com essa tecnologia. Né? E a blockchain, esse termo, né, descreve um conjunto de tecnologias que envolvem uma arquitetura criptográfica distribuída em sistemas computacionais descentralizados. O que é isso? Quando você tem um único computador aqui na sua frente, você tem um outro computador no seu lado direito, um outro computador no seu lado esquerdo, você tem uma arquitetura ali descentralizada. Quando você distribui os dados entre esses 3 computadores, os dados estão descentralizados. Então, blockchain é basicamente isso. Você tem uma rede de nós, onde cada computador a gente dá o nome de nó. Você tem uma rede de nós descentralizados, onde eles atuam, né, para manter essa cadeia íntegra, ou seja, vai acontecer um processamento em cada nó dessa rede, e é daí que começa a se dar o nome, né, de blockchain, cadeia de blocos, onde cada bloco pode ser não vou usar esse termo agora, senão pode confundir vocês, mas os blocos são independentes. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Eu não vou falar agora porque ainda não falei de termos que eu vou falar mais à frente que vai ajudar no entendimento. Mas, por hora, basta saber que blockchain também faz uso de 3 funcionalidades, vamos dizer assim, 3 tecnologias primordiais. Né? A primeira é a tecnologia do livro-razão distribuído. É como se, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, de 3 computadores, né, um exemplo reduzido, só para explicação, mas é como se esses 3 computadores, abstrai, tá? Eu estou aqui explicando, eles consultassem a um livro-razão, onde o que está escrito naquele livro-razão é uma verdade imutável para todos esses 3 nós nesse exemplo. E o registro, uma vez registrado ali naquele livro-razão, ele é imutável, você não pode apagar, você não pode alterar. Para você, por exemplo, registrou uma determinada informação, para você fazer algum update, alguma retificação, você precisa registrar novamente aquela informação atualizada. Então, o histórico de registros já fica cadastrado nessa cadeia de blocos. Além de também ter uma tecnologia baseada em contratos inteligentes, onde eu, como programadora, vou conseguir dizer para a minha cadeia de blocos como que se comporta um novo registro que está entrando ali. Quais vão ser os meios que vão tornar aquele registro válido para pertencer a esse livro razão distribuído. São coisinhas que a gente vai ver aqui agora. Mas é importante ter isso em mente, que blockchain ela não é apenas uma cadeia de blocos, faz parte junto, né, dessa tecnologia, diversas outras tecnologias que caso não existissem, não seria possível, acho que é muito forte, mas seria um pouco mais complicado tornar a blockchain uma tecnologia à prova, né, de contestação, à prova e agora vou usar uma palavra difícil, irrefutabilidade, falei certo. E isso se deve ao algoritmo utilizado pela blockchain, que aí é do Satoshi, né, Nakamoto, o primeiro propulsor, assim, que a gente pode ficar mais em mente, que ele que criou um algoritmo que ninguém consegue provar que aquele algoritmo não funciona. A gente vai esclarecer um pouquinho mais para frente. E o que são contratos inteligentes, né? Ele é um sistema que libera ativos digitais para determinados envolvidos, né? Uma vez que as regras, né, pré-definidas, arbitrárias, tenham sido cumpridas. Então, é muito daquilo que eu falei. Eu, como programadora, vou conseguir dizer quais são as regras que determinado registro terá que cumprir para fazer parte daquele livro-razão. E aqui nesse framework que eu vou apresentar para vocês, né, o Block Proof, foi utilizado algumas tecnologias para poder utilizar esses contratos inteligentes. Eu usei a linguagem de programação Solidity,
Ela é uma linguagem em alto nível, utilizada para poder escrever contratos inteligentes. E para quem não está familiarizado com esse termo de linguagem em alto nível, é uma linguagem de programação que o humano entende, né? O computador só entende, no final das contas, impulsos elétricos, e a gente vai criando abstrações como bits e bytes, e depois linguagem assembler, né? E vai subindo esse nível de abstração até ter uma abstração que seja suficiente para nós, programadores, conseguirmos falar para o computador o que a gente quer que ele faça. Então, é isso que, quando eu digo uma linguagem de alto nível, é isso que eu quero dizer. E o Solidity é uma linguagem de programação de alto nível utilizada para facilitar a gente a escrever esses contratos inteligentes. E também eu utilizei a plataforma Ethereum. Existem diversas outras plataformas, né, que possibilitam você aí a escrever na blockchain, né, porque existem blockchains privadas, híbridas e públicas. Essa foi utilizada uma blockchain pública, porque a blockchain privada também é um pouco complicado, por mais que você consiga programá-la utilizando todos esses conceitos, mas caso, para essa tecnologia que foi destinado o framework Blockproof, eu quisesse utilizá-lo como uma prova jurídica, de validade jurídica, a prova de contestação, o fato de eu fazer uma blockchain privada já seria uma contestação, porque uma blockchain privada eu poderia alterar os dados, as pessoas poderiam me contestar em relação a isso. Então, por isso que foi utilizada uma blockchain pública, porque pública está espalhado, esses nós espalhados mundialmente. Então, é muito difícil de alguém contestar o fato de que eu estou indo ali em cada nó e alterando manualmente o registro que eu acabei de colocar, sabe? Então, foi utilizada a Ethereum para isso. E aqui, só para poder ficar claro como que é feito um novo registro, né, uma nova inserção na blockchain. Então, alguém, uma entidade, vai solicitar uma transação de inserção, de consulta, enfim, alguma transação para essa cadeia. E aí a transação é transmitida a essa rede peer-to-peer, né, essa rede descentralizada, formada por computadores, nós, e essa transação vai ser jogada para essa rede, para a rede começar a validar a transação, né? E como que ele vai fazer isso? A rede vai recorrer a alguns algoritmos que são conhecidos, que aí que essa transação pode recorrer muito de envolver criptomoedas, contratos. Esses algoritmos, muitas vezes, eles são conhecidos como algoritmos de prova de trabalho, né? Prova de esforço, aonde quem conseguir resolver um determinado desafio, vamos dizer assim, e aí que vem a distinção desses algoritmos, onde vence quem tem mais capacidade computacional porque resolveu o desafio mais rápido. Enfim, tem diversos algoritmos que utilizam esses critérios para poder resolver ali o desafio proposto. Ele levanta uma flag e aí, ele é o primeiro nó a fazer o registro daquela cadeia e vai disseminando essa informação, igual mesmo um telefone sem fio, mas dessa vez a prova de contestação, porque o computador, né, o nó que resolve esse desafio mais rapidamente, ele não só faz o registro nele, como também o registro no livro-razão. E como todos os nós da rede confiam que o que está naquele livro-razão é uma verdade, a prova de contestação, né, uma verdade incontestável, todos eles passam a confiar que aquela informação é verídica e eles também ficam replicando entre eles, e é assim que é inserida um novo registro, né, na rede. E aí, seguindo aqui com o PPT, né, que eu já fui ansiosa, já passei um pouquinho, mas só que uma vez verificada, a transação é combinada com outras transações, né, e aí que vão criando esses blocos de dados na blockchain, né, cadeias de bloco. E assim, esse bloco ele é atachado à blockchain existente, que está lá na nuvem, né? E aí essa forma, né, como ela é atachada, é permanente e inalterável. Se você quiser, puxa, esqueci de colocar mais uma informação nessa cadeia, então você precisa fazer um novo registro. E aí o espaço, né, despendido de armazenamento, para não ser que o espaço é finito, a gente acha que não, mas um dia o espaço acaba. Então, para evitar desse espaço de ser aí estourado, né, a gente recorre muito às funções hash, né, porque é um método que pode ser utilizado para verificar a integridade de uma informação. Como que ela funciona? Se você tem um livro, né, e você quer tirar o hash desse livro, você passa, que eu estou abstraindo um exemplo, tá? Você passa esse livro em um determinado algoritmo, o conteúdo desse livro em um determinado algoritmo, e ele vai gerar para você uma cadeia de comprimento fixo, né, de caracteres, né, fixos,
todos de caracteres mascarados. Então, vai estar lá misturado números, letras, caracteres especiais, mas essa string gerada, né, no hash representa todo aquele livro. E aí, entende-se que se você passar aquele mesmo conteúdo novamente pelo mesmo algoritmo anterior, você precisa obter a mesma string. Se você obter um string diferente, é porque aquele conteúdo sofreu alguma alteração. Então, por isso que funções hash são formas de você verificar se aquele conteúdo ele é íntegro ou não, né? Sofreu alguma alteração ou não. E aqui tem os mecanismos de consenso, que foi o que eu falei anteriormente, né? Que são aqueles algoritmos que você precisa resolver algum desafio para poder chegar a um acordo e falar, opa, eu vou ser o primeiro a fazer o registro aqui no meu nó, né? E aí existem alguns, os mais conhecidos são Proof of Work, né, prova de trabalho, quando você precisa resolver alguma coisa muito rapidamente. Tem Proof of Stake, que é a prova de aposta, e tem o Proof of Space, que é quando você, se tiver um nó com mais capacidade de armazenamento do que um outro, dependendo do desafio que foi proposto, ele vai ser capaz de resolver mais rápido porque ele tem mais espaço. Ou então, pelo simples fato dele ter mais espaço, ele já ganha, entende? Então, tem diversos mecanismos de consenso para verificar qual vai ser o nó que vai inserir o registro em primeiro lugar, vamos dizer assim. E aí tem-se uma estrutura abstrata aqui de blockchain, onde cada bloco pode conter N informações, mas sempre ela contém um hash, que é esse código, né, esse string, que representa uma determinada informação, então sempre contém um hash do bloco anterior e um hash do próximo bloco, para poder permitir fazer, né, a passagem, percorrer toda essa cadeia. Então, a estrutura de dados da blockchain funciona de forma análoga a uma lista encadeada de ponteiros, né, porque você tem o hash do ponteiro do bloco anterior e o hash do ponteiro do bloco mais para frente. E aí você tem depois o hash da transação, onde essa transação pode ser qualquer uma, desde que se passe por uma função hash, que seja uma função só de ida, né, que é conhecido como one-way function, né? E aí vocês devem estar se perguntando, mas para que eu utilizo isso? Pode ser utilizado para diversas formas. Aqui na Globo a gente já fez até um estudo. Estão sendo feitos estudos no time de pirataria, né, para poder utilizar a blockchain de uma forma onde você possa utilizar desde marca d'água para você saber que aquela informação, né, aquela imagem está sendo streamada, né, de uma origem fidedigna da Globo. Tem N aplicações. Só não posso falar muito sobre como está sendo utilizado aqui, porque a gente ainda está passando por diversos estudos internos. Mas esse projeto especificamente, né, que foi o que eu desempenhei durante o mestrado, ele também já foi levado para estudo e a gente viu que seria muito adequado à Ancine, por exemplo, que é uma agente reguladora, né, de imagens que estão sendo transmitidas, né, de programas, filmes e tudo mais, né, de mídias que são transmitidas. Então, ela poderia criar uma estrutura como essa para ser até um veículo de denúncia, né, ou então para um veículo para um cliente conferir se um determinado conteúdo que ele está vendo é de fato originado de onde diz ter sido originado, né, enfim, tem N aplicações. E aí aqui tem aquela famosa pergunta que originou os cenários que a gente explicou lá na frente, né? Como que eu garanto a um cliente a possibilidade de verificar a autenticidade de um conteúdo? No nosso cenário lá de validade jurídica, poderia acabar com as atas notariais, uma vez que, caso eu quisesse falar que alguém publicou uma notícia sobre mim, era só eu pegar a URL, fazer o registro nessa aplicação Blockproof, e levar, né, o recibo que é gerado, que vocês vão ver com mais detalhes mais para frente, o recibo que é gerado para o juiz. E aí o juiz ia ver e isso já está sendo utilizado. Mas tem uma diferença nessa proposta para as que já estão sendo utilizadas, que vocês vão entender mais para frente. Aqui a gente tem um provedor de conteúdo, onde ele publica, né, um conteúdo no seu servidor e esse servidor fica à disposição dos clientes externos para consultar, né? E é aí que vem a principal diferença do que já existe de tecnologia utilizando o blockchain para poder garantir a autenticidade de forma irrefutável da proposta do Blockproof. Porque o que existe atualmente são para conteúdos estáticos, são para conteúdos, uma mensagem
de WhatsApp, por exemplo, ou um documento onde você garante, né, que você, dado um conteúdo inicial, passou pela função e gerou uma string de saída, basicamente o mesmo pensamento. São conteúdos estáticos, que é muito mais fácil de você garantir aquilo. Mas para conteúdos web, onde, no caso do jornalismo, um editor está ali atualizando aquelas notícias constantemente, é muito complicado de você conseguir provar aquilo, porque o documento que você colocou agora não vai ser o documento que vai estar lá daqui a alguns segundos, porque ele sofreu já algum update. Então, só para poder criar essa linha de raciocínio, vamos voltar ao início e seguir esse mapinha aqui cronológico, né? Um provedor de conteúdo acabou de divulgar uma determinada informação no servidor e está à disposição de um cliente. Esse conteúdo vai ser acessado através de uma URL. Então, como o registro é novo, então essa URL vai ser uma URL nova. E também existem os cenários de URL já cadastradas, né, no servidor, onde só sofreu alguma alteração. Então, vamos considerar nesse primeiro momento o caso de uma URL nova. E aí tem um outro conceito que é importante a gente ter em mente, que são as URLs estáticas ou URLs dinâmicas. As URLs estáticas, elas podem ser consideradas dessa seguinte forma. Eu entrei lá no site do TDC Business e eu consegui, né, cliquei lá com o botão direito de todo o conteúdo. Quando eu faço isso, eu faço uma requisição lá para o servidor, onde eu pego todo o código, né, não é quando eu clico com o botão direito, não é isso, mas quando eu faço essa requisição para o servidor para poder ele me dizer todo o código, seja HTML ou JavaScript, todo o código que foi utilizado na construção daquela página que está disponível para o usuário acessar, eu tenho um documento, né, ali, um conteúdo. E aí, quando eu passo esse conteúdo pela função hash, eu consigo um string, né, que a gente já discutiu sobre isso, mas aí que tem a diferença entre páginas estáticas ou páginas dinâmicas. Esse conteúdo, e foi nesse trabalho feito diversos testes para isso, só não trouxe aqui para não ficar muito extenso a explicação, mas esses testes consideraram os seguintes cenários. Foi sendo feito requisições, né, de requests para diversos sites, os mais acessados, e aí foi escolhido os 100 maiores sites acessados do mundo. E aí não foi diferenciado se ele era estático ou dinâmico, porque a gente queria saber qual seria o index que a gente poderia utilizar para poder dizer que aquela página é estática ou dinâmica. Então foram feitos diversos requests e calculado o hash desses requests. E a gente já viu que se o hash der um valor diferente, significa que aquele conteúdo sofreu alguma alteração, mínima ou muito grande, mas sofreu alguma alteração. Então esse fato já é um índice para poder dizer, nossa, essa página aqui é dinâmica, ela está sendo, né, sofrendo updates constantes. Então, é essa distinção que foi feita nesse trabalho. Uma vez tendo o hash, se ele muda em um intervalo muito curto de tempo, né, a nível de segundos, significa que ele é dinâmico. Mas aí, beleza. Nós fizemos esses testes lá enquanto estava no cenário, né, de estudo, e a gente viu como que a gente trata esse caso, porque muitas vezes o hash, ele estava mudando e a gente entrava no site e via, mas o conteúdo ali que estava disposto para o usuário final não era mudado, era o mesmo conteúdo. Então, o que está mudando? E aí que começamos a pensar em cookies de sessão, porque, para quem não sabe, o cookie de sessão é quando você se autentica numa página, ele já guarda, o seu browser já guarda algumas informações ali do seu usuário, né, naquele site. Para quando você precisar entrar de novo, não precisar passar por todo o processo de ir no servidor, fazer as validações. Então, em alto nível é isso. Ele guarda um conjunto de informações ali no browser para facilitar e tornar mais rápida o seu próximo acesso. Então, esse cookie também é criptografado. E esse valor poderia estar impactando, né, no cálculo que a gente fez aqui do hash da página inteira. Também a gente pensou em outros cenários, por exemplo, o time, o relógio poderia estar mudando, ou então movimentação dinâmica, enfim, a gente pensou em uma lista de coisas que poderiam estar causando a divergência de hashes, o que já classificaria a página para uma página dinâmica, mas não estava sofrendo impacto visual para o usuário final. Então, como que a gente trata isso? A gente recorreu a algoritmos utilizados para calcular a similaridade de conteúdos. E tem aí alguns muito conhecidos, como os LSHs, né, que são os hash insensíveis à localidade. E aí tem dois tipos, o min hash e o sim hash.
Eles são muito usados também no Google para poder provar que uma página não está sendo plagiada ou então um trabalho. Tem às vezes professor, né, de faculdade que fala, olha, não pode plagiar, não pode copiar, e as pessoas às vezes copiam determinados trechos e aí ele consegue depois gerar um relatório que o aluno fica, nossa, como que ele soube que eu copiei esse trecho exato? É porque já existem esses algoritmos, o Google utiliza até, como eu já disse, e você consegue, a partir dele, verificar se aquele conteúdo já existe em alguma fonte. É bem legal, depois vale a pena o estudo. Se eu deixar, eu fico falando aqui eternamente. Mas aí, voltando aqui para o ponto do Block Proof, existem esses dois mais principais, assim, mais famosos, vamos dizer dessa forma, e aí eu utilizei o MinHash, que ele basicamente funciona da seguinte forma. Lembra quando a gente pegou lá todo request, né, retorno do código que está sendo exposto para o usuário do servidor lá do provedor de conteúdo? Então, é como se a gente fatiasse ele em pequenos tokens, né, em pequenas strings de tamanhos predeterminados, aonde a gente calcula o hash de cada token desse que a gente fatiou do conteúdo original. E aí consegue pegar o valor mínimo desse hash e faz isso várias vezes, tipo 200 vezes, 300 vezes, muitas vezes. E aí, baseado nisso, a gente consegue listas de hashes mínimos desse conteúdo. E isso é feito em intervalos muito curtos de tempo, a nível de segundos, para poder não pegar uma alteração fidedigna, né? Porque se eu faço isso uma vez e faço comparando com um arquivo de uma semana à frente, realmente o provedor poderia ter mudado aquele conteúdo. Então, precisa ser feito esse trabalho em frames de segundos. E aí você compara 2 a 2, e aí você consegue aqui, nesse caso que foi utilizado, foram 2 listas, e baseado nisso, eu listei aqui, expliquei esse algoritmo em alto nível, mas basicamente ele é assim. E baseado nisso, você calcula o índice de Jaccard, que foi configurado como um índice de semelhança. E para a gente elencar, né, um limiar para considerar o quão similar esses dois conteúdos comparados são, foram feitos também testes exaustivos para a gente chegar em um limiar aí confiável, né? E aí a gente utiliza o índice de Jaccard para isso. E baseado nisso, seguindo aqui o nosso fluxo, a gente tem lá o provedor de conteúdo, onde tem seu conteúdo disposto em um servidor. Uma pessoa, né, o provedor nesse caso, faz uso da aplicação Blockproof para, beleza, eu tenho já aqui a minha URL que vai responder a esse conteúdo que vai ser procurado pelo usuário lá na página dele do browser, né? Então, já tendo essa URL, eu abro a aplicação Blockproof, me cadastro lá, digito a URL. E aí essa URL vai fazer todo esse trâmite que eu já expliquei. Vai lá no servidor do provedor de conteúdo, vai fazer esse processamento dos cálculos de similaridade e tudo mais. E no final das contas, ele vai calcular o hash de todo aquele conteúdo e vai enviar para a minha blockchain, fazendo uma requisição de inserção nesse caso. A animação ali, peço perdão que ela ficou para frente, mas ali está escrito blockchain. E aí, aqui ela vai retornar um recibo, entre aspas, desse registro, né, desse cadastro. Aqui, como só foi um framework desenvolvido para testes, né, não foi aí um framework para venda, mas aqui ele vai gerar um recibo que isso depois pode ser tratado, né? Óbvio que pode ser tratado quando for colocado em produção, mas aqui o recibo pode trazer quaisquer informações que você achar necessário. Nesse caso, eu trouxe só a informação que foi registrado com sucesso, trouxe o hash da transação, onde esse hash da transação você vai conseguir identificar qual a sua transação dentro da cadeia do blockchain. Trouxe também outras informações aqui em texto claro, né, como o título do cadastro, a URL, o hash do conteúdo 1, enfim, o autor, o horário, o dia, o índice de Jaccard, que nesse caso aqui foi 1.0, né, eles são iguais, então, e aí vocês conseguem ver como que a gente insere um registro na blockchain e esse recibo pode ser utilizado, no caso que eu usei de exemplo da marca d'água, ele pode ser utilizado como um endereço, né, de um repositório, onde vai ficar ali mascarado por um QR Code que vai fazer parte de uma marca d'água, por exemplo. Enfim, existem aí diversas aplicabilidades para isso. E aí, caso a URL já seja cadastrada, o provedor de conteúdo nesse cenário vai fazer a mesma coisa. Só que tem a diferença de que quando ele for, né, o registro for ser inserido na blockchain, ele vai fazer uma busca por toda a cadeia.
E em termos de eficiência, para essa busca não ficar muito demorada, a gente utiliza uma estrutura de dados, né, que existe na blockchain, que é chamada de mapping, né? E aí você é tipo um dicionário, onde você tem dado um valor, ele já em ordem de 1, que é uma ordem muito eficiente em complexidade de algoritmos, você consegue, em ordem de 1, descobrir se aquele registro existe ou não na blockchain. Então, se faz uma verificação dessa inicial, e uma vez que é retornado o sucesso, aquela URL já existe, você já traz todo o histórico de URLs que está vinculada àquele determinado registro, e você só insere a sua nova atualização ali. Então, quando um usuário quiser fazer é que aqui, enfim, perdão, pessoal, a animação ficou ruim, mas aqui no cantinho, no cantinho inferior, né, direito na sua tela, tem um usuário querendo consultar essa aplicação Blockproof para saber todos esses registros que já foram feitos. Então, ele faz uma requisição para a cadeia de blockchain e verifica se isso já foi cadastrado ou não. Tem um nível de processamento e tudo mais, e retorna para ele algo parecido com isso. Mais uma vez, aqui só foi utilizado para testes, mas retorna algo parecido com essa imagem aqui mais à esquerda, né, onde traz a URL, traz o título, quais são os hashes das URLs e os hashes dos conteúdos, e também traz a lista de min-hash, que para esse exemplo, para esse framework, para provar, né, a validade dele, a funcionalidade dele, foi utilizado dessa forma para a gente depois fazer verificações, né? E o índice de Jacquard, o responsável pelo registro, enfim, traz todo o registro que foi utilizado ali. Para desenvolver esse framework, né, a gente fez uso de algumas tecnologias, porque nós, como só era uma prova de conceito, a gente não ia utilizar artifícios de pagar, né, valores monetários para isso, porque existem aí na Ethereum, né, ela consome Ether, né, Ether, que é ETH, e também tem Gas, que são só subunidades de consumo, né, de registros, de inserções na blockchain. Então, quando você faz alguma transação, algum registro, alguma consulta, você consome algum valor, né, porque você está consumindo recursos de ir lá na blockchain e consultar. Então, para a gente não gastar valores monetários, existem aí diversas tecnologias como o Ganache, que não é ganache de chocolate, é ganache aí que a gente instalou no Linux para poder fazer. É uma tecnologia que já te dá ali um conjunto de carteiras com 100 Ether inicial, e dali você consegue fazer esses testes de inserção. A gente utilizou a tecnologia Truffle, Web3, usamos Python, Flask para poder fazer essa página web bem simplesinha, né? Então usamos o framework Flask para poder desenvolver isso e provar a validade disso, que o principal diferencial e a principal contribuição desse trabalho é o fato de a gente conseguir inserir na blockchain registros que são imutáveis constantemente, mas verificando a similaridade entre eles, e dependendo do índice de Jacquard, a gente considera esses conteúdos como iguais, né, ou diferentes, como a gente já viu. E aí, esse trabalho, ele originou alguns artigos, porque caso vocês queiram ver mais detalhes de implementação e tudo mais, existe aí 2 artigos mais recentes, um foi publicado no CSBC, no W Blockchain, né, garantindo a autenticidade de conteúdos web com blockchain, e o mais recente que saiu lá no MDPI Sensors Network, no ano passado, ou esse ano, foi nesse ano, porque o processo de validação, né, de inserir um artigo, principalmente nessas revistas, né, internacionais, é tão extenso que a gente até fica confusa quando que foi publicado. Ele foi submetido ano passado, mas foi publicado esse ano, em janeiro, né? Foi submetido em novembro, até aqui no print. E aí é só pesquisar no Google e tem maiores informações de implementação, como o caminho do GitHub também, para esse código e tudo mais. Espero não ter estendido muito. Eu agradeço aí a presença de todos, obrigado por estarem aí no TDC conosco. E aí, Igor, Laís, passo a palavra para vocês. Obrigado, pessoal.